Você sente, mas não consegue explicar. É como se o mundo inteiro estivesse andando para frente enquanto você continua parado, preso em um silêncio que grita. E quanto mais tenta escapar dessa sensação, mais ela se agarra em você, como uma sombra que conhece todos os teus passos. Ninguém vê, ninguém percebe. Você acorda, vive, dorme, mas por dentro é como se estivesse em guerra. E essa guerra é contra algo que nem tem nome. Você olha para o espelho e se pergunta: por que ainda me sinto assim? A verdade é brutal, mas também libertadora. Sua dor silenciosa não é um erro, ela é uma mensagem. Cao Inong, o mestre da psique humana, dizia que aquilo que você evita encarar, aquilo que você reprime e tenta esconder, não desaparece. Isso cresce, ganha força e começa a governar sua vida por trás das cortinas. É nesse ponto que a maioria desmorona, porque ninguém te ensinou que o sofrimento é, na verdade, um chamado, um código oculto. A vida não quer que você fique preso na dor, mas ela sabe que sem dor você não se moveria, que sem silêncio você não ouviria o que realmente importa. Sabe por que dói tanto? Porque é real, porque há algo dentro de você que está pronto para mudar. E toda mudança verdadeira começa nesse exato lugar, onde ninguém te aplaude, ninguém entende, ninguém te vê. Só você, sozinho, frente a frente com suas feridas, com seus traumas, com sua sombra. É aqui que começa o processo, silencioso, solitário, mas absolutamente transformador. Se você continuar ouvindo esse vídeo até o fim, vai entender exatamente o que está acontecendo com você agora. E o motivo pelo qual esse silêncio interno não é castigo, é convite. Você já percebeu como as pessoas que mais sorriem em público muitas vezes são as mesmas que choram no silêncio do quarto? Elas carregam o peso do mundo com os ombros erguidos, mas por dentro estão desmoronando. E você talvez seja uma dessas pessoas. Você aprendeu com o tempo a sofrer em silêncio, porque toda vez que tentou gritar por socorro, o mundo fingiu que não ouviu. Então você se calou. Você guardou tudo, engoliu as dores, os traumas, as perguntas que nunca foram respondidas, fingiu força enquanto se sentia fraco, mostrou controle enquanto vivia em caos. Mas Jung nos ensina algo brutal. O que você recalca, o que você tenta esconder de si mesmo, não morre, se transforma em destino. E quando você menos espera, está repetindo os mesmos padrões, se sabotando nas mesmas escolhas, caindo nas mesmas relações vazias, perdendo tempo com coisas que nunca vão preencher o vazio que está dentro de você. Você não entende por que tudo parece pesado, porque até as pequenas coisas te irritam, te frustram, te cansam. A resposta está no invisível, o acúmulo silencioso de tudo o que você não conseguiu digerir. E a vida, essa mestra implacável, não está te punindo, ela está tentando te ensinar. Só que você está tão acostumado a sobreviver que esqueceu o que é viver de verdade. O sofrimento que você sente hoje carrega o mapa da sua libertação, mas você precisa decifrá-lo. E isso não se faz correndo, se distraindo ou culpando o mundo. Isso se faz indo para dentro, mergulhando no que Jung chamava de o processo de individuação, o caminho doloroso mais sagrado de se tornar aquilo que você realmente é. E esse caminho não começa com aplausos, ele começa na solidão. Começa quando você olha para sua própria sombra e diz: eu te vejo, eu te aceito, mas você não vai mais mandar em mim. Porque a dor silenciosa só ganha poder sobre sua vida quando você se recusa a entendê-la. O sofrimento não é o vilão da história. A ignorância sobre o que ele quer te mostrar é isso que te aprisiona. Você quer se libertar? Então ouça. Ouça o que esse vazio está tentando te dizer. Talvez ele esteja mostrando que você viveu a vida inteira tentando agradar os outros e esqueceu de si. Talvez ele esteja gritando que você aceitou migalhas de amor quando merecia um banquete. Ou talvez ele apenas esteja te preparando para o próximo nível. E todo crescimento real dói, porque crescer exige que você deixe para trás versões suas que já não servem mais. Carl Jung dizia: não se torne iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão.
E é exatamente isso que você precisa fazer agora: tornar consciente essa dor, dar nome aos sentimentos, parar de fugir, parar de colocar sorrisos onde sua alma está sangrando. Você precisa começar a reconstruir sua vida no lugar onde ela quebrou. Não é com frases prontas, nem com positividade barata, é com coragem, é com presença, é com a decisão radical de que você merece muito mais do que uma existência suportável. Mas isso ninguém vai fazer por você. Você vai precisar aprender a levantar sozinho, a cuidar de si, a dizer não ao que enfraquece sua alma. Vai doer, vai parecer impossível, mas em algum momento você vai se olhar no espelho e perceber que sobreviveu, que se tornou alguém que ninguém mais pode destruir com palavras, rejeições ou silêncios. Essa força nasce no fundo do poço. E talvez seja exatamente aí que você está agora. Se você sentir que esse vídeo está falando diretamente com você, continue até o fim. As próximas palavras podem ser o empurrão que a sua alma estava esperando há muito tempo. Você achava que sofrer em silêncio era fraqueza. Mas, ironicamente, é exatamente aí que começa a sua verdadeira força. Porque é nesse silêncio que ninguém vê que você começou a se lapidar, que você enfrentou monstros que ninguém mais enxergava, que você resistiu a abandonos que teriam destruído qualquer um. E mesmo assim, você seguiu. Mesmo sem ter quem te segurasse, mesmo sem aplausos, sem recompensas, sem promessas de melhora. Sabe o que isso diz sobre você? Que existe algo dentro de você que nem você conhece ainda. E Jung dizia exatamente isso. O ser humano não se cura se identificando com o que é bom, mas sim integrando o que é sombrio. Você quer transformar a sua vida? Então pare de tentar parecer forte. Pare de vestir a máscara da perfeição. A cura começa quando você aceita que está quebrado e decide, mesmo assim, continuar. Talvez ninguém tenha te ensinado isso, mas eu vou te dizer agora, com a dor que existe dentro de mim e com o respeito que você merece. O que você sente tem um motivo. E esse motivo pode se tornar a sua missão. E é por isso que agora, neste exato momento, você precisa absorver esses 6 princípios junguianos, não como frases bonitas, mas como pilares de reconstrução. Pegue papel, pegue caneta, ou grave isso na alma, porque são princípios que vão te acompanhar para o resto da vida, se você tiver coragem de aplicá-los em silêncio, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê. Primeiro princípio: sua dor é um chamado. Você não está sofrendo à toa. Esse peso que você carrega, esse cansaço sem nome, essa vontade de sumir, tudo isso é um sinal. A vida está te empurrando para dentro, para onde você nunca quis olhar. Mas é lá que está o ouro, porque aquilo que você mais evita é onde está a sua cura. Segundo princípio: a sombra não é sua inimiga. Ela é sua parte esquecida, aquela criança ferida que só queria ser ouvida. Aquela raiva que nasceu porque você aceitou o inaceitável por muito tempo. Aquela tristeza profunda que só existe porque você ainda se importa. Jung dizia: a sombra, quando não integrada, se projeta no mundo. Por isso todo mundo começa a te ferir, não porque são maus, mas porque estão espelhando sua própria guerra interna. Terceiro princípio: o herói não chega com salvação, mas com verdade. E essa verdade muitas vezes arde, porque revela que você passou anos vivendo uma mentira, que você fingiu estar tudo bem para manter pessoas por perto, que você vestiu armadura para sobreviver, mas agora ela te sufoca. O herói que você esperava é você sem máscaras. Quarto princípio: os sonhos estão falando. Jung acreditava que os sonhos eram mensagens do inconsciente tentando restaurar sua alma. Quando você sonha com queda, com morte, com perda, não é azar. É sua psique tentando gritar algo que você ignora no mundo acordado. Seus sonhos não são bobagens, eles são mapas. Quinto princípio: sua alma já sabe o caminho. Você sente quando está no lugar errado. Se o corpo dá sinais, a ansiedade te avisa, a tristeza te alerta,
mas você silencia tudo isso para caber em expectativas que nunca foram suas. Chegou a hora de confiar de novo na sua intuição, de seguir o que te deixa em paz e não o que impressiona os outros. Sexto princípio: a transformação é silenciosa. Você não precisa anunciar nada, não precisa mostrar que está mudando. Você só precisa começar. Um passo por dia, uma escolha diferente, uma resposta mais consciente. E pouco a pouco, a vida vai deixando de te ferir porque você deixou de ser cúmplice da própria dor. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para essa virada. Algo dentro de você cansou de sobreviver. Algo dentro de você está implorando por vida real. Então escuta, você não precisa continuar assim. Você pode mudar tudo agora. Mas não espere que o mundo te aplauda. Isso é entre você e a parte mais esquecida da sua alma. Essa transformação começa no silêncio, no dia em que você decide parar de fugir e começa a arrumar sua vida em segredo. Começa a estudar, começa a dizer não, começa a cuidar do corpo, da mente, da alma, começa a construir uma versão de si mesmo que ninguém reconhece ainda, mas que vai brilhar como nunca quando chegar a hora certa. E quando esse dia chegar, tudo vai fazer sentido. Se essa mensagem tocou você de verdade, se algo despertou aí dentro, então respira fundo, fecha os olhos e diz para você mesmo, em silêncio: chega, a partir de hoje eu escolho a mim. E se você quiser continuar nesse caminho de reconstrução, transformação e libertação profunda, clique aqui embaixo, se inscreva nesse canal agora, porque os próximos vídeos vão te mostrar o que ninguém te contou. E talvez seja exatamente o que sua alma estava esperando. Você não está sozinho, e a sua dor vai virar poder. Então, quando você achava que não tinha mais forças, quando o mundo parecia mudo para sua dor, quando a vida se tornou um túnel sem fim, com apenas o eco do seu sofrimento ressoando nas paredes invisíveis da existência, era nesse exato ponto que algo maior começava a se mover silenciosamente dentro de você. Carl Jung dizia que o encontro com o self é sempre um momento de dor. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora, o colapso de tudo que você pensava ser para que o que você realmente é finalmente possa nascer. Você quer sair dessa dor? Você quer paz? Cuidado! Porque talvez a paz que você busca não seja a ausência de conflitos, mas a presença plena de significado. E significado, meu caro, não é dado, é conquistado. Conquistado quando você para de correr do que sente e começa a escutar o que essa dor quer te dizer. Sim, porque a dor tem voz. Uma voz que você só ouve quando tudo mais se cala. E ela sussurra verdades que o conforto jamais ousaria dizer. A maior parte das pessoas se perde tentando anestesiar aquilo que deveria acolher. Trocam silêncio por barulho, reflexão por distração, e ao fazerem isso, enterram vivas as partes mais profundas da alma. Jung chamava isso de repressão da sombra. Mas a sombra não some, ela espera. E volta, sempre volta, mais forte, mais desesperada, mais destrutiva. Por isso a vida te deixa sozinho às vezes, porque só assim, no escuro, você começa a enxergar o que realmente importa. O que estava oculto, o que você fingiu não ver, o que você evitou sentir. E aí que algo sagrado acontece. Você começa a lembrar quem realmente é. Não aquele personagem social que sorri por fora e chora por dentro, mas o verdadeiro você. Aquele que está por trás das máscaras, aquele que já caiu e levantou, aquele que perdeu, mas não foi vencido, aquele que continua aqui. Não pense que a dor te destruiu, a dor te revelou. Revelou o quão profundo você pode ser. Revelou que a alma tem camadas que só o sofrimento consegue acessar. E revelou que, mesmo ferido,
existe uma força silenciosa dentro de você que ainda pulsa. Essa força não grita, ela sussurra. Ela não aparece nos momentos de vitória, mas nos instantes em que você decide continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o verdadeiro milagre. A resiliência que nasce do fundo do poço. A fé que brota da escuridão. A coragem de seguir sem saber como, mas sabendo por quê. Nessa hora é que Deus se revela, não como uma figura externa, mas como uma presença interna, uma consciência que observa, que guia, que transforma. E essa consciência só desperta quando tudo o resto desmorona. Por isso, se a vida tirou algo de você, não foi punição, foi preparação. Foi o convite para você voltar para casa, para dentro, para a essência. E essa jornada, meu amigo, é solitária, mas profundamente libertadora. Aguente firme, porque o que vem depois dessa travessia é a sua verdadeira vida. A que ninguém pode tirar de você. A que nasce da alma. A que carrega propósito. A que finalmente faz sentido. Agora prepare-se, pois no próximo bloco você vai descobrir o ponto exato em que o sofrimento se torna sagrado e como usar isso para se tornar inabalável. Talvez agora você esteja compreendendo que o que parecia um castigo era na verdade um chamado, que a dor que te silenciou por dentro era o prelúdio de uma voz muito mais profunda que você ainda não sabia escutar. Uma voz que não pertence à superfície, nem ao barulho do mundo, mas à eternidade dentro de você. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, integrando tudo que foi rejeitado, esquecido ou negado. E o preço disso é alto, muito alto, porque não se trata apenas de viver, mas de renascer. A maioria das pessoas nunca chegará nesse ponto. Elas vão passar a vida correndo atrás de distrações, tentando preencher o vazio com barulho, com consumo, com reconhecimento externo, fugindo de si mesmas, fingindo estar bem, fingindo entender a vida, fingindo não ter medo. Elas se tornam especialistas em parecer, mas completamente vazias de ser. E quando se deitam à noite sozinhas, sentem aquele incômodo no fundo do peito, aquela pergunta sussurrada pela alma: é só isso? Mas você não. Você chegou até aqui. Você mergulhou onde muitos fogem. Você encarou a dor quando o mundo inteiro dizia para ignorar. Você teve coragem de olhar para dentro quando tudo que queria era fugir para fora. E é exatamente por isso que você será transformado, porque a dor não foi em vão, foi o portal. E agora você está do outro lado. Você não é mais o mesmo, porque agora você sabe o que é verdade. E a verdade liberta. Ela te arranca da escravidão invisível das aparências, te desamarra das expectativas dos outros, te conecta com algo eterno que existe dentro de você, que ninguém pode tirar, que nenhuma crise externa pode destruir. Essa verdade é brutal, sim, mas é ela que te torna inquebrável. Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, tudo que você não cura te persegue, tudo que você rejeita te controla, mas tudo que você encara te transforma. E quando você finalmente entende isso, que a dor era um caminho, não um castigo, você desperta para a vida real, a vida consciente, a vida com propósito, a vida onde cada cicatriz tem significado, onde cada perda se transforma em sabedoria, onde cada lágrima é um batismo. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque agora você sabe quem é. Você atravessou a noite escura da alma e saiu de lá com os olhos abertos, ferido sim, mas inteiro, humilde e poderoso. Porque quem já dançou com a dor não tem mais medo do silêncio. Quem já perdeu tudo por dentro não se vende por nada por fora. E quem já morreu simbolicamente não tem mais medo de viver de verdade. Agora você carrega a luz, mas não uma luz barulhenta,
Não aquela luz artificial dos holofotes, mas uma luz densa, silenciosa, que nasceu das cinzas da sua própria sombra. Essa luz não brilha para os outros. Ela ilumina o seu caminho. E esse caminho é seu, só seu, intransferível, impossível de ser explicado, mas profundamente sentido. É aqui que sua história começa. A verdadeira, não aquela escrita pelos traumas, mas aquela construída pela consciência. Não aquela baseada em reatividade, mas em profundidade. Agora você é presença. Agora você é alma viva. E antes que você vá, quero te dizer algo muito importante. Se essa jornada até aqui tocou algo em você, se de alguma forma isso acendeu uma faísca, então continue com a gente. Porque esse canal foi feito para almas como a sua, almas que estão despertando, que já sofreram demais em silêncio, mas que decidiram que não vão morrer assim, que vão viver com verdade, com essência, com propósito. Então se inscreve, ativa o sino, não por algoritmo, mas por compromisso com você mesmo. Aqui, cada palavra é um chamado, cada vídeo é um espelho e cada reflexão é um passo a mais na sua caminhada rumo ao que você sempre foi, mas ainda não tinha encontrado. Você não está mais sozinho. Bem-vindo ao seu renascimento. Canal Código Supremo.